Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 3, apenas o verso. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Somente até. Glorifico a Deus nesse momento, por causa do impacto dessa carta em minha vida. Essa carta causou um impacto muito grande. E nós temos já alguns meses dessa carta, e sem dúvida, é uma das cartas mais preciosas da Bíblia. Aliás, tudo é precioso aqui. Cada detalhe deste livro. A Bíblia é divinamente inspirada. Chegamos no capítulo 3. E esse capítulo traz uma revelação que estava oculta. Então precisamos entender um pouco desse mistério que foi revelado. Estava oculto em Deus e é revelado aqui no capítulo 3. Precisamos aprender a estudar a Bíblia com profundidade. Precisamos aprender a ficarmos dias da leitura bíblica e às vezes dias em um só capítulo. Estudar e orar, orar e estudar para pregar o texto como o texto realmente é. Qual o significado de tudo isso? Qual a aplicação desse texto em nossas vidas? O que o Espírito Santo quer nos dizer? Estudar e orar buscando respostas, perguntando a Deus em oração, perguntando o significado dessa palavra, e aquele que procura, encontra. Irmos atrás, cavarmos profundos, pedir, bater na porta, para a porta se abrir. Através de uma profunda meditação, aprender mais do Senhor Jesus Cristo, desejar mais em conhecer o Senhor, aprender mais a respeito das coisas do Senhor Jesus Cristo. Já fazem muitos anos que eu leio a Bíblia. Praticamente 26 anos de leitura. Mas mesmo assim eu posso dizer que é muito bom quando estamos começando a aprender a Bíblia. É um aprendizado que não tem fim. Seu enredo, se situar dentro da história, saber amarrar os textos de forma correta em uma mensagem, saber que não é uma história qualquer, não, igreja, não é uma história qualquer, é uma história poderosa, são páginas de Deus que mostram o poder do nosso Cristo. E dentro dessa mesma perspectiva de esperança, dentro da expectativa de fé que é produzida em nós pelo Espírito Santo, nos agarramos nos valores eternos. Ficamos completamente maravilhados quando o Espírito Santo começa a falar aos nossos corações. E Ele fala através do texto sagrado. Espírito e vida, palavras de vida eterna. O texto salta aos nossos corações. A folha de papel não é mais uma folha de papel, mas essa palavra cria vida e salta do texto para dentro de você como uma voz de Deus a falar. Essa palavra é viva, é eficaz, ela é penetrante. E foi isso que aconteceu comigo nessa carta. Ao entender a estrutura santa desse texto, atrás dessas letras que saltaram dentro de mim, o entendimento que veio do Espírito Santo, como uma voz de Deus a falar ao meu coração, uma alegria imensa é quando isso acontece. E nos perguntamos, onde nós estávamos todo esse tempo? Onde você
estava quando a sua Bíblia estava guardada? Onde você estava diante de tantas riquezas espirituais que estão ao nosso dispor? Quantos dias, meus amados, nós perdemos de nos aprofundar nas riquezas de Deus? Porque aquele que pede sabedoria ao Senhor, recebe. O Senhor dá. Aliás, a própria Bíblia nos ordena a buscarmos a sabedoria que vem do alto, que é santa. É por isso que precisamos estar a sós com o livro sagrado todos os dias. Senão, não vamos discernir Deus nas circunstâncias à nossa volta. Não vamos. Se nós não nos retirarmos para a palavra, a sós com a palavra, nós não vamos discernir Deus nos lugares mais inesperados. Até nos imprevistos, muitas vezes, estão ali as mãos de Deus. Mas o imprevisto é somente para nós. Aquilo que para nós parece ser imprevisto em nossa vida, quando algo vem e te sente surpresa, não era imprevisto. Era o propósito de Deus, porque nos colocou de joelhos em oração. Amados irmãos, eu não estou aqui nessa mensagem querendo espiritualizar tudo, mas nós não podemos negar de maneira nenhuma que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, embora pareça que Paulo espiritualiza. E eu peço nessa noite, eu rogo ao Espírito Santo para que ele desperte em nós essa sensibilidade, uma sensibilidade para as coisas de Deus, de ver, de notar, de perceber Deus trabalhando em cada momento. Ou pelo menos, crer, confiar. Mesmo que a gente não entenda determinadas circunstâncias da vida. Às vezes, não entendemos as divergências da vida. Às vezes, não entendemos as oposições e os confrontos que temos diante das tribulações temporárias, os nossos conflitos internos, onde precisamos aprender a negar a nós mesmos as nossas vontades pela causa. Porque fazer isso é fazer o que nós não queremos fazer. Não queremos negar a nós mesmos. É por isso que temos que negar. Precisamos negar porque não queremos negar. Isso para o bem do reino e também para o nosso bem, porque vamos amadurecer. Até que cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo, nós iremos ser aperfeiçoados, iremos crescer com tudo isso. Às vezes, durante o dia, durante a semana, às vezes, o seu dia não começa bem. Mas quando o seu dia não começa bem, só é um motivo para orarmos ainda mais. Não percebemos que o dia não começou bem. Mas não começou bem não significa, espiritualmente falando, que é algo ruim. Porque pela lógica é algo ruim, mas quando o dia não começa bem, na verdade pode ser uma grande bênção em nossas vidas para nos lançar aos braços de Cristo. Porque quando a má notícia bate à nossa porta, normalmente é isso que fazemos. Nos lançamos aos braços de Cristo. Quando as lutas e as tribulações, elas praticamente nos levam ao joelho, quando entendemos que as mãos de Deus estão sempre a nos segurar de alguma forma. Quando buscamos o Senhor e entendemos e temos o discernimento, a sensibilidade que Deus está ali agindo, isso nos desperta em nós maturidade. Eu sei que é difícil entender, mas os momentos de dor são preciosos, os momentos de lágrimas são preciosos, às vezes os momentos de agonia são preciosos, e isso fica cada vez mais rico em nossa vida.
Amados irmãos, não sei como está a sua vida atualmente. Talvez você esteja vivendo um momento muito delicado. Mas mesmo assim, precisamos dar frutos até na prisão. Somos prisioneiros de Cristo. Precisamos frutificar até nos momentos de crise. Nada pode nos parar. E vai um alerta para a igreja. Se você entrar na linha dos homens carnais, que essa é a nossa tendência, nós não iremos notar essas coisas, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Gostaria muito que o Senhor Jesus Cristo nos desse essa capacidade de entender e ver o agir de Deus em cada um desses momentos. Porque é isso que Paulo tem aqui. Paulo tem essa sensibilidade. Aqui no capítulo 3, verso 1, veja comigo, que Paulo está falando: por esta causa eu sou prisioneiro de Cristo. Sendo assim, é certo que ele está se referindo a algumas coisas que ele disse anteriormente, e eu não tenho condições essa noite de ficar recapitulando, falando das coisas que nós já relatamos sobre a carta aos Efésios. Por isso, a importância de estarmos aqui sempre aos domingos. E é certo também que essa causa que Paulo está relatando é a causa pelo qual ele está preso, e isso eu consigo entender que começa no verso de número 3. Veja o verso 3. Há uma revelação aí no verso 3. Paulo está preso, e o motivo dele estar preso é por causa de uma revelação. Paulo está preso por causa de um mistério que foi revelado a ele. E esse mistério revelado deve ser transmitido, deve ser propagado, mas quando ele é propagado, esse mistério causa perseguição. Vai mexer com a classe religiosa, vai mexer até mesmo com os políticos. E Paulo recebeu algo do próprio Deus e está pregando sobre isso, um mistério que estava oculto em Deus. E que mistério é esse? Você sabe qual era o mistério que estava oculto em Deus? Esse mistério foi revelado a Paulo. Em Gálatas, no capítulo 1, Paulo vai dizer: porque não recebi e nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Em Efésios, Paulo já expõe esta revelação de forma bem clara. O mistério que estava revelado, oculto em Deus, até mesmo antes da fundação do mundo, são os gentios. Os gentios que são coerdeiros. Os gentios que são membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. E Paulo diz: vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Isto é, reconciliou ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo a inimizade, derrubando as paredes da separação, evangelizando e trazendo a paz, porque Ele é a nossa paz, e de ambos fez um, judeus e gentios, como a sua igreja, igreja de Cristo. Parece ser uma coisa simples, mas Paulo foi preso por causa desse mistério que estava oculto em Deus e que foi revelado a ele. Ele foi preso por anunciar que a nova aliança, que o pacto da graça é superior, pois inseriu os gentios no aliancismo de Deus. Por um decreto oculto em Deus antes da fundação do mundo. E que não é uma nova administração da aliança antiga, não. É uma nova aliança, é uma aliança superior em Cristo Jesus, é a revelação máxima de Deus, porque Ele é o próprio Deus, é a circuncisão que é feita no coração do gentio por intermédio da fé e que insere o gentio no meio do povo de Deus.
e aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E o Evangelho parte desse princípio oculto em Deus. O que é o Evangelho para você? O que é pregar o Evangelho? Será que você sabe realmente o que é pregar o Evangelho? Porque nós estamos vendo aí um evangelismo distorcido, muito romântico. Porque pregar o Evangelho não é dizer palavras bonitas, agradáveis aos ouvidos. Pregar o Evangelho não é dizer, olha, Jesus te ama, toma um panfletinho. Pregar o Evangelho não é dizer, olha, Deus tem um plano lindo na sua vida, maravilhoso em sua vida. Pregar o Evangelho não é dizer, olha, não se preocupe, fique tranquilo. Em Deus você não estará mais passando por problemas. Pregar o Evangelho é uma mensagem tanto não agradável, porque pregar o Evangelho é você dizer, você precisa se arrepender de seus pecados, senão vocês irão para o inferno. Impacto, choque. Arrependei-vos. Pregar o Evangelho não é jogar flores, pedras do caminho, como o endereço da igreja. Não é lançar elogios, palavras de conforto que não são bíblicas. Temos que tomar cuidado, porque pregar o Evangelho, a gente lança a palavra, e essa palavra muitas vezes vai causar um mal-estar. Essa palavra muitas vezes vai causar um desconforto. Nós pregamos a palavra do juízo de Deus. O juízo está chegando. Aproveite enquanto há tempo, porque em breve a porta se fechará e não abrirá nunca mais. Mas o povo gosta de uma coceirinha, de uma cosquinha, não é? O Evangelho não é isso. E Paulo vai dizer, é por causa disso que eu sou prisioneiro de Cristo. Eu sou um prisioneiro por causa dessa revelação. A minha palavra, que é a palavra de Deus revelada a mim, me levou à prisão. Mas a definição aqui de prisioneiro, relatada pelo apóstolo Paulo nesse texto, ao meu ver, é um tanto espetacular. Eu vou explicar a vocês. Nós vamos ver que essa palavra, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus, demonstra uma confiança inabalável na soberania de Deus que eu gostaria de ter. Eu oro nessa noite pedindo, Senhor, me dá essa mesma confiança de Paulo. Porque Paulo vai mostrar aqui que o próprio Cristo é que está conduzindo todos os acontecimentos de sua vida. E nós também precisamos ter essa confiança na palavra de Deus. Por isso Paulo declara esta frase, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Essa palavra, senhoras e senhores, ela está carregada de uma segurança plena no controle de Jesus Cristo sobre todas as coisas. Anteriormente, no capítulo de número 1, ele já tinha dito que esse Cristo cósmico, que é o nosso Senhor, ele é todo poderoso e domina sobre todos e reina, ele controla todas as coisas. Na verdade, ele é o centro de todo o universo. É por isso que essa definição aqui de Paulo, eu sou um prisioneiro de Cristo, é transcendental. É de um impacto sem igual. Porque vai além do que os homens estão enxergando na carne. E muitas vezes nós estamos assim, nós estamos enxergando as coisas à nossa volta na carne. E é por isso que nós ficamos na carne. Nós precisamos ir além dos acontecimentos à nossa volta, sejam acontecimentos bons ou sejam acontecimentos ruins. Em fé nós devemos entender o domínio de Cristo sobre todas as coisas e sobre a situação que nós estamos vivendo. Cristo também domina. Você está vivendo uma situação que também está sobre
Jesus Cristo, confie nele, espere nele, ele é que te guarda. Mas, em contrapartida, os nossos olhos carnais também podem nos levar a caminhos errados. Que ainda que sejam bons aos nossos olhos, ainda que venha com uma aparência de alívio, de sossego, de alegria, pode nos levar à destruição. Ainda que esteja debaixo de cálculos, ainda que esteja debaixo de metas, de objetivos, pode nos levar a caminhos destruidores. Às vezes os nossos olhos estão cegos quando nós estamos enxergando somente o momento que estamos vivendo e nada além disso. Parece até contraditório dizer, igreja, dizer cegos e ao mesmo tempo enxergando. Não é estranho? Como que um cego enxerga? Eu falo cego porque muitas vezes nós estamos enxergando o momento que nós estamos vivendo e não acima do momento, acima das circunstâncias que estamos vivendo. Cristo continua a reinar acima dos desastres que você está vivendo em sua vida. Sua fase pode ser tenebrosa, como era a fase de Paulo, mas Cristo continua a reinar sobre a sua vida. Por isso, meus amados irmãos, não deixe o abalo psicológico das suas limitações humanas, de entender a situação que você está vivendo, ofuscar a sua visão. Não deixe isso acontecer, porque existe um Cristo cósmico, poderoso, que está acima de qualquer circunstância e situação, que não perdeu o controle e não te deixou sozinho nessa causa, porque a causa é dele. Você é dele. Tudo está no controle dele. Precisamos, senhoras e senhores, sermos mais sensíveis para perceber Deus trabalhando em algumas situações que são contraditórias à nossa lógica, à nossa vista. É por isso que quando Paulo usa essa definição, prisioneiro de Cristo nesse texto, isso me causa muito espanto. Eu fico com cara de coió, de boca aberta, quando ele diz: eu estou sob o domínio de Cristo, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. E o que chama a minha atenção aqui, quando Paulo fala, eu sou prisioneiro de Cristo, no princípio pode parecer um pouco estranho essa afirmação, eu sou prisioneiro de Cristo, porque se fizermos um pequeno resumo, uma pequena recapitulação da vida de Paulo vai para Roma, Paulo está debaixo de uma pressão política muito forte, debaixo de uma pressão religiosa muito forte, debaixo de acidente, mas nós vamos ver que não é acidente, é propósito, é decreto, a mão de Deus está causando tudo isso, é a força operante de Deus na vida de Paulo. Paulo está debaixo de fatalidade, que não é fatalidade. Paulo está debaixo de tragédia, que não é tragédia, porque vamos ver a mão de Deus aqui. Mas pastor, eu não estou entendendo nada, é tragédia ou não é tragédia? É acidente ou não é acidente? Eu vou explicar. É porque é e ao mesmo tempo também não é. Porque aqui, igreja, tem duas óticas. E às vezes nós também, em nossas vidas diárias, nós também estamos debaixo dessas duas óticas, mas nós escolhemos a ótica errada para olharmos as coisas à nossa volta. Aqui existem duas óticas, a ótica humana e a ótica que é transcendente de Deus. Porque os nossos olhos humanos, falhos, de pecadores, olham a fatalidade, contemplam uma tragédia, mas na ótica de Deus é o propósito, faz parte dos decretos, é o propósito do Senhor. Os nossos olhos até enxergam as coisas indo por caminhos tortuosos, por caminhos errados, que parece que
vai dar tudo errado, não vai dar certo. E às vezes realmente os nossos olhos contemplam tudo dando errado. Mas, dentro do propósito de Deus, todas essas coisas que estão dando erradas em nossa vida têm propósitos de benefícios espirituais, até que Cristo seja formado dentro de cada um de nós. É como se várias áreas da nossa vida ainda não se parecessem com Cristo, e tudo aquilo que não se parecesse com Cristo, Deus faz ali uma lapidação, o Senhor coloca no fogo, e a nossa fé é mais provada que um filho que merece o fogo, e é isso que nós temos que enxergar. Os benefícios das tribulações, das angústias, das perseguições, das más notícias. Contemplar a soberania de Deus diante das coisas que nós estamos vivendo. E Paulo consegue enxergar isso muito bem. Quando Paulo diz, eu sou prisioneiro de Cristo, Paulo está tendo essa visão. Ela é superior a uma visão de águia. E nós vamos ver na história do apóstolo Paulo que muitos homens que acompanharam Paulo não estavam conseguindo enxergar isso. Não estavam contemplando as mesmas coisas. Estavam enxergando apenas com olhos limitados. O nível dos olhos daqueles que não são espirituais. Mas Deus estava a todo momento operando naquelas circunstâncias que pareciam ser ruins. Por isso que as prisões de Paulo contribuíram para a propagação do Evangelho. E as nossas lutas e tribulações vão contribuir para que Cristo seja formado dentro de nós. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivia na carne, agora eu vivo pela fé, o Filho de Deus. E se você estudar Atos dos Apóstolos, os acontecimentos da vida do apóstolo Paulo, nós vamos enxergar todas essas coisas. Como que os homens estavam enxergando o que estava acontecendo com Paulo. Os homens enxergavam tragédias. Os homens enxergavam que Paulo estava tendo um grande azar. Os homens enxergavam que Paulo estava sendo punido e castigado pelos deuses. Porque há momentos que realmente os olhos dos homens e até os nossos olhos podem apenas enxergar as fatalidades por falta de espiritualidade, por falta de comunhão com Deus, por falta de devoção, por falta de entrega, por falta de busca, por falta de fé, por falta de entendimento da soberania de Deus sobre as nossas vidas. E é por isso que nós nos sentimos inseguros muitas vezes diante de um Deus poderoso. Como pode estarmos diante daquele que pode todas as coisas e ainda ficarmos com medo? É o pecado, é a falta de compromisso. A gente entende que a gente chega diante de Deus com uma cabeça baixa, todo sujo, porque Ele conhece a nossa impureza e por isso tantas aflições do tempo presente, por causa dos nossos erros, não é por causa da nossa justiça, porque há momentos que nós não conseguimos enxergar Deus agindo soberanamente nas tragédias da vida, nos naufrágios que nos acometem, porque tudo é ilógico para o homem. Só enxergamos o que está diante dos nossos olhos de forma bem rasa e muitas vezes temos que usar óculos ainda. Veja quanta incredulidade você está tendo nesse momento. Veja quanta falta de confiança que você precisa dar até os seus pulinhos. Veja que nesse momento que você está vivendo, veja quanta insegurança e quanto medo, o pânico nacional tomou conta do Brasil. Veja, a natureza humana quer nos levar a enxergar as coisas com incredulidade. Deus não deixou de ser soberano em sua vida, meus amados. O Senhor não deixou a sua vida, a sua situação que está vivendo ainda está nas mãos de Deus pela misericórdia dEle. Só porque os seus olhos estão vendo tudo dando errado, isso não significa realmente que os propósitos de Deus não estejam sendo realizados em sua vida, porque os seus olhos estão olhando
com o coração duro, mas não significa necessariamente que as coisas que estão debaixo dos planos de Deus não estejam acontecendo exatamente como Deus planejou. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. E vamos ver aqui que nós somos prisioneiros de Jesus Cristo. Há momentos que a gente toma determinadas atitudes, que aqueles que não entendem podem dizer que é um otimismo ingênuo. Não é um otimismo ingênuo. É confiança, é fé na soberania de Deus e naquele que pode fazer o impossível. Não é enxergar com os seus olhos. Não é enxergar com otimismo. É crer na soberania de Deus e que a misericórdia do Senhor é renovada a cada manhã sobre as nossas vidas. E esta é a causa de nós não sermos consumidos. É de entender que no tempo de Deus, na vontade de Deus, as coisas vão acontecer. Nós somos prisioneiros de Jesus Cristo e nós estamos sendo dominados pela dominação daquele que nos escravizou a Ele, no sentido profetivo da palavra. Como está a sua fé? Como você se comporta quando as coisas não vão bem? Quando você tem uma briga, a primeira coisa que fazemos é deixar as coisas de lado. Quando alguma coisa interessa para a nossa carne, para o nosso bem-estar, para o nosso ápice de prazer, a primeira coisa que fazemos é deixar as coisas mais importantes de lado. Mas a gente não enxerga isso. O traço das nossas prioridades são diferentes da ótica de Deus, e por isso nós temos os nossos conflitos. Veja, meus amados, que Deus, Ele pode tanto acalmar o mar, como fez com os discípulos. O Senhor Jesus estava dormindo no barco, mas também pode causar um naufrágio com um navio, com o mesmo propósito de causar a causa do Evangelho da pregação. Aquele que acalma é o mesmo que agita, aquele que protege um pequeno barquinho é aquele que destroça um navio com a causa da pregação do Evangelho. Se o navio naufragou, não é sinal de derrota, não é sinal que você perdeu, não é sinal que você teve prejuízo. Continue confiando em Deus. É a mesma coisa quando o Senhor Jesus foi ressuscitar Lázaro. Os olhos carnais humanos, aqueles olhos que só enxergam a situação com a incredulidade e a limitação humana. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. É certo que quando nós pedimos algo para Deus e não acontece, muitas vezes não é sinal que nós não iremos receber. É sinal que muitas vezes Ele vai operar um milagre ainda maior. Mas não é como nós esperamos. Não é como nós estamos dedicando as nossas vidas e criando expectativa, pois às vezes Deus vai vir por um lado que você não espera. E Paulo confia nisso, que diante desse naufrágio que aconteceu, ele continuou confiando em Deus. Ele pode tanto acalmar o mar, como agitar o mar. Ele é o Cristo cósmico que tem todo o poder nos céus e na terra. Eu sou o prisioneiro de Jesus Cristo. E nessa afirmação, eu sou o prisioneiro de Jesus Cristo, os olhos humanos conseguiram enxergar, na verdade, que Paulo era prisioneiro dos homens. Será que o Império Romano, a política da época, os religiosos enxergavam que Paulo era escravo, era prisioneiro de Jesus Cristo ou dos homens? Na ótica humana, Paulo era prisioneiro dos homens, porque ele foi levado a Roma, debaixo de pressão religiosa, debaixo de pressão política. Em Atos dos Apóstolos, você vai perceber com a história de Paulo, no se desenrolar da história, desde a sua conversão, as viagens missionárias, que foram tudo debaixo de ameaças, de morte, e foram ali com perseguições, com apedrejamento, com perseguições assim, além da expectativa do ser humano. Houve até um grupo religioso em Atos dos Apóstolos que fizeram um voto, fizeram um
matasse Paulo. Olha que pacto estranho. Eu não vou comer, não vou beber, enquanto eu não matar essa pessoa. E é gente de poder. Religiosos com poder econômico, com poder político, e só não mataram Paulo porque Paulo foi protegido por ser cidadão romano. Então Paulo, dentro daquela circunstância, para ser julgado, Paulo é levado para o navio naufraga ali em Malta. Paulo acalma os tripulantes do navio, as águas batendo, o casco ali trincando, a água entrando, os ventos fortes, e Paulo ali acalma os 276 tripulantes, dizendo: olha, todos nós vamos escapar em vida. O anjo do Senhor me apareceu. Fique calmo, tranquilo. Nós vamos perder o barco, vamos perder o patrimônio do navio, mas nós não iremos perder a nossa vida. O navio naufraga, Paulo calmamente diz aos tripulantes tudo o que iria acontecer, que todos iriam escapar. Um grande milagre acontece. Então eles, agarrados, boiando nos destroços, chegam à ilha de Malta. E quando eles chegam na ilha de Malta, de um naufrágio, chegaram no momento que eles ficaram 14 dias sem se alimentar. O que é pior que um naufrágio, igreja? Pensou perder toda a embarcação? Alguns prisioneiros ali, quem sabe, né? Acorrentados em alto mar. E enquanto Paulo estava ali ajudando gravetos para aquecer o fogo, uma cobra venenosa, uma víbora que fugia do calor do fogo, mordeu a mão do apóstolo Paulo. Como se não bastasse o naufrágio. E o texto diz claramente que os habitantes locais, com uma visão ao mesmo tempo lógica e ao mesmo tempo religiosa, e ao mesmo tempo aquela visão supersticiosa, dizem Atos 28, que quando os habitantes da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo, a víbora venenosa, disseram uns aos outros: sem dúvida, com esse olhar humano, sem dúvida, esse homem é um assassino, ele é culpado. Embora ele tenha escapado do naufrágio, do mar, a justiça não lhe permitiu viver. É a visão humana da circunstância e da situação, com base na lógica. Porque foi uma mordida fatal, venenosa, mortal, e Paulo sacudindo a mão, a cobra caiu no fogo e ele não sofreu nenhum mal. Mas a Bíblia diz que diante das expectativas dos habitantes do local ali, Paulo iria morrer a qualquer momento. Havia uma expectativa, o povo estava esperando que as sequelas da picada iria trazer reações alérgicas em Paulo, e Paulo iria falecer, porque os cidadãos falaram assim, os habitantes: olha, logo ele vai ficar inchado e vai cair morto de repente. E o povo observando, atento. A Bíblia fala que eles estavam esperando muito tempo, e vendo que nada acontecia, mudaram de opinião, mudaram de ideia, e começaram a dizer que Paulo era um Deus. E ainda, duas visões distorcidas, porque é isso que a nossa visão causa. Não entendiam o propósito de Deus, e não conheciam o verdadeiro Deus. E Paulo continua anunciando o Evangelho em cada oportunidade. E naquela ilha ele fica hospedado na casa de um homem chamado Públio. Seu pai estava muito doente, com disenteria, com muita febre. Paulo ora sobre ele e aquele homem é curado. E Paulo também naquela região teve a oportunidade de curar muitos enfermos. Mas Paulo, meus amados, diante de todas essas circunstâncias, Paulo é preso, Paulo vai para Roma, Paulo consegue alugar uma casa, tem a permissão de ficar ali preso a domicílio, vai ficar ali por 2 anos consecutivos, onde vai receber muitas visitas e vai anunciar o Evangelho a cada pessoa, pregando o reino de Deus com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava todas as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. E é exatamente nessa prisão
sou prisioneiro de Jesus Cristo. E é uma informação, é uma frase que para mim é muito impactante, porque humanamente falando, quem colocou ele na cadeia, quem colocou ele aprisionado primeiramente foram os judeus. Mas ele não fala que ele é escravo dos judeus, que ele é prisioneiro dos judeus, e nem dos religiosos. E Paulo anunciava aí o evangelho de forma ousada, os judeus começaram a se sentir ameaçados ao proclamar o evangelho, anunciando a ressurreição de Jesus Cristo, e isso estava ficando popular em Jerusalém. Então vem a perseguição política, a perseguição religiosa. Paulo é julgado por autoridades romanas, mas primeiramente Paulo é julgado pelo Sinédrio. Após ser julgado pelo Sinédrio, Paulo é preso no templo em Jerusalém. Depois Paulo foi para o tribunal do governador Félix. Depois ele compareceu perante Festo e apelou para César, pregou para o rei Agripa o evangelho verdadeiro que Jesus tinha ressuscitado, e compareceu e foi julgado perante César após o anjo aparecer para ele dizer: pode comparecer. E sabemos, meus amados, que Paulo foi condenado à morte pelo imperador Nero, que o acusou de ter incendiado Roma e foi decapitado no ano 64. Mas diante de tudo isso, que talvez seja grandes proporções perto do que nós estamos vivendo, Paulo ainda não diz que ele é prisioneiro dos religiosos. Paulo não diz que ele é prisioneiro do Sinédrio. Paulo não diz que ele é prisioneiro de Félix, que ele é prisioneiro de Festo, que ele é prisioneiro de Agripa, que ele é prisioneiro de César, ou muito menos prisioneiro do imperador Nero. Paulo diz: eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. É por isso que em Efésios capítulo 3, verso 13, o apóstolo Paulo diz: vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Igreja, nós somos prisioneiros de Jesus Cristo, independente do que vai acontecer no mundo. Não desfaleçais a sua fé, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e ele era prisioneiro de Cristo, e isso é uma afirmação maravilhosa que nós também podemos fazer em nossos dias. Mas eu percebo que muitas pessoas aqui dentro da igreja, melhor do que falar dentro da igreja, como igreja, porque o prédio não é a igreja de Cristo, é o lugar que nós nos reunimos, apelidamos o prédio de igreja. Percebemos que muitas pessoas na igreja não têm essa confiança em Deus. Você tem essa confiança no Senhor? Nos dias de hoje, nós somos prisioneiros de muitas coisas que nos prendem e que fazem com que a gente fique paralisado para fazer a obra de Deus. Quantas pessoas estão travadas? Quantas? Você é uma pessoa travada? Hein? É? Você é uma pessoa presa? Você é um prisioneiro de Jesus Cristo para fazer a obra de Deus? Suas prisões contribuem para a propagação do Evangelho, ou as suas prisões não contribuem nada? Te impede de fazer a obra de Deus. Porque eu te digo, se você está sendo impedido pelas circunstâncias de fazer a obra de Deus, a sua prisão é pior do que a prisão de Paulo, porque Paulo estava mais livre que você. Se você se sente amarrado, ou quem sabe você se sente solto e pensa que está livre, na verdade você está aprisionado dentro da própria prisão que você chama de liberdade. Eu não posso, não dá. Eu estou impossibilitado. As pessoas não colaboram. Para que eu vou me esforçar, desgastar tudo? A gente faz para o homem mesmo. Então, se o irmão não tem compromisso, por que eu vou me esforçar, né? A obra não é minha mesmo. Hoje não dá. Na próxima, quem
sabe. Eu estou preso em uma situação, eu sou prisioneiro de uma circunstância, não consigo contribuir, não consigo colaborar, não consigo ajudar, mas na hora que passar essa fase, eu vou fazer. Sabe aquela história que a gente ouve por aí, algumas pessoas que o sonho é ganhar na loteria? Que elas dizem assim: a hora que eu ficar rico, milionário, eu vou ajudar muita gente. Essas pessoas ajudam um pouco? Não. Não ajudam um pouco. Sabe que quando nós temos as nossas vidas carregadas e ainda a gente consegue fazer algo para Deus, é sinal que quando nós estivermos livres, nós iremos fazer ainda mais. Porque Deus não chamou ninguém desocupado para a sua obra. Mas aquele que tem a vida ocupada e fala que por causa dessa ocupação não pode fazer nada para o Senhor, quando ficar livre, também não vai fazer. Porque aquele que é infiel no pouco, também é infiel no muito. E isso não termina por aqui. Porque os dias estão passando. Né, voltar? O cabelinho está cada vez mais branco. E nós estamos presos. 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 4 e vai avançando. E as únicas alegrias que nós conseguimos dar para os nossos filhos foi o videogame, foi o celular, foi andar na areia. Nós não demos Deus para eles. Nós demos o prazer que a vida pode oferecer. Mas nós não demos Deus, que é o mais importante. Nós não ensinamos os nossos filhos a desejar as coisas inefáveis, superiores, às paisagens que o mundo pode oferecer. A glória que há de se revelar é superior. Mas o que controla a sua vida, meu irmão? Minha irmã? O que te prende? Você está cativo de quê? Às vezes você é cativo de você mesmo. Às vezes você coloca obstáculos que você mesmo cria para não fazer a obra. Você cria as suas verdades particulares e se convence que você está preso e não pode fazer a obra de Deus. E nós temos que contribuir de alguma maneira para o avanço do Evangelho de Jesus Cristo. Não se ilude, não se iluda que você vai chegar diante do trono de Deus, vai cruzar as pernas, colocar a mão no ombro, e Deus vai aceitar os seus esclarecimentos. A glória do homem é como a erva do campo, logo vindo o sol seca-se a erva, o tempo está passando, e nós estamos estagnados espiritualmente, nós não estamos crescendo. Nós estamos ali nos entregando ao curso do mundo. Precisamos entender que somos prisioneiros de Jesus Cristo. E se eu estou aqui, é porque Jesus Cristo quis que eu estivesse aqui. Mas não se sinta, meus amados, não se sinta prisioneiro de Cristo, se Ele não é o centro de sua vida. Não se sinta. Não se sinta preso a Ele. Ele não precisa de você nem de mim. Quando o Senhor Jesus pregou um discurso muito forte, uma das suas últimas mensagens, as multidões dos discípulos, foram embora. Jesus olha para ali para os 12, vocês querem ir embora também? Não. Pode ir. Eu não preciso de vocês. Jesus disse. Pedro, tomando a palavra, diz: para onde nós iremos, Senhor? Só tu tens a palavra de vida eterna. Você querendo ou não querendo, Cristo, Ele continua sendo o Cristo cósmico, poderoso, que está no centro de todo o universo. E eu falo isso porque muitas vezes parece que ser prisioneiro de Jesus Cristo, igreja, parece que é um fardo pesado demais para você. Não parece? Parece que às vezes as pessoas agem como se fosse
Tem poucas pessoas fazendo muito, é porque tem muitas pessoas fazendo nada. E nós precisamos ajuntar como igreja, segundo a justa operação de cada parte, e nós vamos chegar nessa parte em Efésios, e é forte. A justa operação de cada parte, essa mensagem é forte. Porque enquanto muitos fazem, poucos fazem nada, cadê a sua alegria de servir a Cristo? Cadê, meus irmãos? Cadê o seu amor pela obra de Deus? Cadê a sua paixão, o seu calor pelas coisas do Senhor? Cadê o seu desejo de propagar o Evangelho de Jesus Cristo? Será que foi apenas uma fumaça que passou em sua vida? Será que foi apenas um emocionalismo ou uma empolgação temporária? Cadê o seu serviço a Deus? De quem nós somos prisioneiros? De quem você é prisioneiro? Parece que determinadas forças em nossas vidas querem nos sufocar e nos levam cativos às verdades que nós mesmos criamos dentro de nós. A gente se convence dos nossos próprios argumentos que nós criamos e parece que nós estamos condicionados a fazer a obra de Deus somente quando tudo está favorável para as nossas vidas. Se está favorável, eu faço. Se não está favorável, eu não faço. Somos prisioneiros das circunstâncias, quem sabe, e não de Cristo. Só queremos fazer alguma coisa quando o vento sopra ao nosso favor. Um pouquinho de alimento sólido para uma igreja que eu acredito que deve ser madura. Nós já passamos da parte do leitinho espiritual. Estamos precisando de uma feijoada, de um alimento robusto. Às vezes, Deus vai moer o seu barco e você vai segurar nos destroços e vai ter que confiar em Deus, porque Deus disse que você não irá se perder. Estamos presos em nossos pressupostos e não nas propostas de Deus. Pensar na eternidade, quem sabe, é algo que você já não faz há muito tempo. Será que você vai precisar esperar tudo ficar bem para fazer alguma coisa na obra de Deus? Às vezes eu sou hipócrita, você é hipócrita, nós somos. Às vezes nós pensamos no nosso umbigo, não no próximo. Às vezes nós estamos aqui pregando com eloquência. Alguns irmãos falam até que ainda o pastor William, até do meio reformado, ele tem uma pegada pentecostal ainda, tem que me controlar um pouco. Mas aqui nós pregamos com paixão, nós pregamos com fervor, nós pregamos com eloquência. Tem hora que as pessoas choram com um lindo discurso, com uma mensagem assim, que é impactante, mas tem hora que a gente deixa as pessoas desanimadas só de olhar para o nosso rosto. Uma hora estamos lá em cima, outra hora estamos lá embaixo. Uma hora nós estamos lá em cima, uma hora nós estamos lá embaixo. Sempre firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que o seu trabalho no Senhor não será considerado em vão. Não podemos andar por vista, igreja. Temos que andar pela fé no Filho de Deus. Sua vida não está nas mãos do mundo e nem nas mãos dos governantes do mundo. Sua vida está nas mãos do poderoso Senhor Jesus Cristo. E como prisioneiros de Jesus Cristo, é Ele que diz o que temos que fazer. Mas quando Jesus diz, entra no barco, a gente não quer entrar no barco. Mas nós vamos entrar, sem querer, nós vamos entrar, ligado a nós mesmos. Se você esperar a sua carne ter vontade, um ânimo, um up, igreja não funciona com Red Bull, com energético. A obra de Deus não funciona com impulsionamento de internet. A obra de
Então Jesus vai dizer: entra no navio, você vai passar por vários julgamentos, você vai ficar preso em Roma, e eu te mostrarei o quanto há de padecer pelo meu nome. Você é meu prisioneiro, você é meu, eu que te escolhi, não foi você que me escolheu. Estou encerrando a mensagem. Mas às vezes nós somos prisioneiros do medo. Às vezes nós somos prisioneiros da carne. Se a gente sentar um pouquinho no sofá antes de começar o culto, a gente falta. É a nossa tendência. Nós somos assim. Às vezes nós somos escravos ou prisioneiros do medo da insegurança, do fracasso, do medo de passar vergonha. Não é assim? E se não der certo? Não faz. Vamos avançar. E se a gente não conseguir? E se a gente naufragar? Prisioneiro da preocupação? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Tem medo de perder o controle da situação? Meu querido, você não precisa ter medo de perder o controle da situação. Você não tem o controle da situação. Não tem. Está nas mãos de Cristo. O que acontece se Deus tirar o seu ar agora? O que acontece? O que acontece se o Senhor Deus tirar da sua circulação o batimento cardíaco, o funcionamento do seu cérebro? Ele é o doador da vida, você pisa no chão dele, você come o alimento dele, você respira o ar dele, você tem a graça dele. Somos prisioneiros de Cristo, precisamos confiar na soberania de Deus. Entenda uma coisa: virá um tempo em que muitos irão correr para a igreja. Vamos arrumar o tempo de uma forma ou de outra. Olhem os sinais. Não estou aqui relatando visões dispensacionalistas, porque para nós o tempo do fim e o fim dos tempos começa na ascensão. Mas contemple a sua volta, meus amados. Quando nós vamos acordar que a nossa redenção está mais próxima agora do que nunca esteve antes? Você não sabe nem se você vai chegar vivo amanhã na sua casa. Olha o governo. Olha o nosso país. Mas entenda, nós não estamos na mão do governo. Nós somos escravos, nós somos servos, nós somos prisioneiros de Jesus Cristo e também ao mesmo tempo amigos. Nós não estamos nas mãos dos governos, nós não estamos nas mãos nem de Trump, nem de Lula, nem de Bolsonaro, de nenhuma autoridade que seja Macron, nada, na Rússia e de ninguém. Nós não estamos nas mãos das bombas químicas, das bombas atômicas, dos mísseis. Nós não estamos nas mãos dos generais, nós não estamos nas mãos de Festo, nem de Agripa, nem de César, e muito menos de Nero, e muito menos nós estamos nas mãos da injustiça ou prisioneiro desses homens. Nós somos prisioneiros de Cristo. Vai haver um momento, um grande momento, que vai fazer falta para você uma palavra como essa. Vai haver um momento, porque através da palavra de Deus, da oração, é que nós temos que nos preparar diante de Deus, diante das coisas que virão. O império das trevas está em ascensão, o diabo não está de brincadeira. Nós somos prisioneiros de Cristo.
A nossa vida deve ser regida por Cristo. Nós precisamos aprender a ter dependência total de Deus. Precisamos. Não podemos ficar reféns dos momentos de nossas vidas. Infelizmente, com muita vergonha, não podemos dizer muitas vezes que estamos carregando a cruz. Não podemos. Às vezes a nossa cruz está deitada na poeira ou encostada na parede. Porque muitas vezes nós não podemos falar que estamos carregando a cruz de Cristo. O nosso Deus tem hora que Ele acalma a tempestade. E tem hora que Ele manda um tufão de vento bater violentamente no navio. Quem é esse que até o vento ouve a sua voz? Ele acalma, Ele atiça. Até o diabo está na coleira de Deus e só pode ir até onde Deus permite. Mas nós não somos controlados pelas coisas. Nós não temos poder sobre os ventos. Nós não temos poder sobre o mar. Você não tem poder de controlar a sua vida. Entenda uma coisa: sem Jesus nada podemos fazer. Você não tem nem capacidade de cuidar dos seus filhos sem Jesus Cristo. Mas eu quero te dizer algo nesse encerramento. Deus continua no poder. Pode ser que o Senhor Deus, rico em misericórdia, bondoso, amoroso, mas que também é justiça, da mesma forma que é amor, te dê muitas oportunidades. Talvez você ouça uma palavra como essa e você entenda como indiretas. Talvez você ouça uma palavra como essa e você entenda apenas como um cutucão. Não estou aqui por isso. Como pastor, eu estou preocupado com a sua alma, com a sua vida. Porque nós não estamos percebendo o que está acontecendo à nossa volta. Normalmente, até o animal, ovelha, no sentido literal da palavra, não consegue detectar o perigo, o lobo chegando. Pode ser que o Senhor dê muitas oportunidades para você ainda. E essa seja mais uma. Talvez amanhã, semana que vem, outro mês. Mas pode ser também que essa seja a sua última oportunidade. Se eu fosse você, de forma prudente, não ficaria abusando da graça e da misericórdia de Deus. Agarremos a oportunidade. Os tempos estão sendo abreviados. Nós não estamos aqui por causa da consciência humana. Nós não estamos neste lugar porque queremos apenas. O Senhor nos trouxe aqui para ouvir essa palavra, porque Cristo quis que estivéssemos aqui. Que sejamos prisioneiros de Jesus Cristo, meus amados, todos os dias de nossas vidas. Até a consumação dos séculos, como Paulo foi até a morte. Se coloque de pé nesse momento para orarmos. A minha oração é que as nossas vidas sejam regidas por Jesus Cristo. Que você possa dizer, como Paulo disse. Eu quero encerrar com essa palavra, dizendo: eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. Onde eu devo ir, Senhor? Eu irei. Faça como Isaías. Eis-me aqui. Tu és o Senhor do universo. Tu és o Senhor do universo. De toda a terra. Gostaria de chamar o grupo de louvor para adorarmos a Deus e fazermos o encerramento. Senhor Deus Todo-Poderoso,
Se o Senhor não tivesse ao nosso lado, quando os inimigos se levantavam contra nós, nós já teríamos sido destruídos. Mas o Senhor nos livrou como pássaros que escapam das garras dos caçadores. O livramento da nossa casa, dos nossos filhos, foi o Senhor que deu. Os acontecimentos que o Senhor permitiu e que nós não entendemos, foi o Senhor que também permitiu para que houvesse crescimento, para que houvesse retorno. Quando fugimos do fogo, foi o Senhor que causou o fogo para morrermos debaixo, estarmos debaixo de suas asas em segurança. Coloca mais temor em nossos corações, ó Deus, diante de um período frio, gélido, de olhos secos, sem lágrimas, um período de apostasia, um período de descontentamento, um período de murmurações, de reclamações. Nos faça andar diferente, Senhor. Nos capacite para isso, Espírito de Deus. É certo que nós não queremos fazer muitas coisas, Senhor. Não queremos. Nós assumimos que não queremos. Não queremos negar a nós mesmos. Muitas vezes estamos no caminho do nosso deleite, da nossa carne, acomodados. Mas muda essa realidade. Muda a realidade dessa Bíblia que está parada, fechada a semana inteira, Senhor. Muda a realidade desse joelho que não se dobra, dessa porta do quarto que não se fecha mais em oração. Muda a realidade, Senhor, dessa fraqueza, desse pecado oculto. Muda, Senhor, a realidade, Senhor, dos prazeres momentâneos da vida, das armadilhas. Guarda esse pequeno rebanho das mentiras, das seitas, das heresias, das astutas ciladas do diabo. Senhor, eu não oro para que essas ovelhas tenham casa própria, tenham carros novos. Não oro, Senhor, para que eles sejam promovidos e nós não temos nenhum tipo de ambição em oração dirigida a isso para eles. Mas eu peço algo ao Senhor. Eu oro, lembra-te desse pequeno rebanho no dia da tua vida. Porque a única coisa realmente que vai valer a pena quando os nossos olhos se fecharem, o nosso coração parar de bater, os nossos corações puxarem, é o quanto servimos a Cristo em vida. Os tesouros celestiais. Coloca isso dentro de cada um de nós. Desperta-nos para isso. Em nome de Jesus.